وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Estimados irmãos, hoje vamos falar acerca ou a partir do versículo 30 do Surah Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala apresenta-nos o diálogo ou por outra, quando Allah subhanahu wa ta'ala informou aos anjos que iria criar o ser humano na terra e qual foi a resposta dos anjos quanto a esta iniciativa, esta vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas antes, ontem ficou parte do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah é aquele que criou para vós tudo que está na terra. E nós apresentamos aqui princípios da Sharia em que tudo que existe na terra é lícito para nós, com exceção daquilo que foi proibido, em termos das coisas no geral. Quanto ao ibadah, tudo é proibido, com exceção daquilo que foi ordenado a se fazer. Portanto, esse é um princípio extremamente válido e importante na destrinça das coisas que estão à nossa volta. Tudo que nós tivermos à nossa frente, quanto ao usufruto, quanto à permissibilidade da coisa, a regra geral é da permissibilidade. A proibição é somente existindo um texto que proíbe, que nós demos o exemplo do consumo da carne do porco, consumo de bebidas alcoólicas. Apesar de dizer que Allah criou tudo o que está na terra para nosso benefício e usufruto, há exceções. Portanto, nós deixamos de usufruir aquilo que também está na terra, tanto por causa de uma norma, de uma exceção que o próprio Sharia apresenta. E quanto à ibadah, não se pode fazer nenhuma ibadah senão da forma como Allah subhanahu wa ta'ala disse que tinha que ser feito ibadah ou adoração. Para além disso, não é permissível nada em termos de adoração. ثم استوى إلى السماء فسواهن. Depois Allah dirigiu-se aos céus e formou-os em 7 céus. Portanto, aqui Allah dirigiu-se aos céus. Istiwa é questão de istiwa. No outro versículo vem Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu-se no trono, ou estabeleceu-se sobre o trono. Aqui, prezados irmãos, este é um dos mas'ala extremamente importantes na nossa crença. Extremamente importante. Quando nós dissemos que Allah estabeleceu-se sobre o trono, a percepção é de alguém sentar-se sobre o trono. Mas nós dissemos, nos versículos anteriores, que Allah não tem forma. Allah não tem forma, porque Allah é independente de forma. Quem cria forma é Allah. Allah deu forma aos céus, mas Allah não tem forma, porque Allah não depende de forma. Nós não conseguimos perceber Allah na forma física, porque Allah é puro dessas coisas todas. Tudo que nós conseguimos fazer uma análise, uma analogia, é comparando com alguma outra coisa. Então, o princípio geral
Laysa kamithlihi shay. Allah diz, não existe algo similar a Allah. Não existe algo similar a Allah. Então, como é que se entende este versículo? Ou seja, Allah estabeleceu-se sobre o seu trono. Allah está a dizer que estabeleceu-se. Aqui vem a questão do iman, a fé. Allah disse estabeleceu-se. Primeiro princípio que nós temos que entender, Allah estabeleceu, sim, estabeleceu-se. No trono, sim, no trono. O Corão está a dizer como se estabeleceu. Esta é a questão. Como se estabeleceu. Então, Imam Malik traz um princípio muito importante para nos facilitar a percepção disso. Então, vem al-istiwa ma'lum. Que Allah estabeleceu, isso é sabido, porque está no Corão. Acreditamos, porque está no Corão. Como o al-kayfiyya majhul. Como se estabeleceu? Não sabemos, ninguém sabe. Como estabeleceu? Ninguém sabe. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. E questionar acerca disso é uma inovação. É uma inovação, portanto, por mais que questionemos, nós não seremos capazes de entender Allah. Não se pode meditar no ser de Allah, mas você pode meditar no poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tem poder. Allah khaliqu kulli shay. Allah é criador de todas as coisas. E o poder de Allah é de criar as coisas com um comando. Vem a existência. Aquilo está imediatamente na existência. Como que você vai questionar? Então, é um poder que nós não conseguimos imaginar. Então, nós somos ordenados a acreditar naquilo que o Corão diz, mas há questões, conforme disse, há versículos claros, não é? Com normas claras, e há outros que são alegóricos, que não se percebe. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. E aqueles que têm problema nos seus corações, a tortuosidade nos seus corações, seguem esses mutashabihates para tentar interpretar e, acima de tudo, causar fitna. Fitna em termos de crença, fitna em termos de desvio, por aí em diante. Portanto, nós não podemos ir atrás deste significado alegórico que Allah não explicou. Allah não explicou como. Portanto, não há necessidade de nós entrarmos neste tipo, não é, de conteúdo. Porque por mais que queiramos, se Allah não explicou, em particular se tratando do ser de Allah subhanahu wa ta'ala, isso poderá nos levar a uma inovação, ou por outra, começamos a criar imagens de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala é puro de todas essas coisas. Então, o versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Quando o teu Senhor disse para os anjos: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Eu irei criar um khalifa na terra, um vice-rei ou um sucessor na terra. Então, esse vice-rei, o khalifa, o sucessor, não é sucessor de Allah, é o ser humano, é alguém que vai estar na terra para cumprir com as ordens de Allah, em particular, não é, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, diferente daquilo que é a adoração dos anjos. Então, eles disseram, os anjos disseram: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Oh Allah, você vai criar na terra quem vai causar desordem nela e vai fazer escorrer sangue. Haverá luta entre eles. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. E nós louvamos a ti, cantamos o teu louvor e glorificamos a ti. Você vai criar uma criatura na terra, vai pôr uma criatura na terra que vai causar desordem. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Eu sei o que vocês não sabem. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Então Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a Adam os nomes de todas as coisas. Nome de todas as coisas. Coisas animadas e inanimadas. Seres vivos e não vivos. Nome de todas as coisas.
ثم عرضهم على الملائكة. Depois Allah apresentou perante os anjos e disse: Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Informe-me os nomes dessas coisas se vocês são verazes. Aquilo que vocês dizem, não é verdadeiro. Tanto os anjos disseram: Qalu subhanaka, glorificado sejas, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nós não temos conhecimento de nada senão aquilo que tu nos ensinaste. Innaka antal alimul hakim. Tu é que és o sábio e prudente. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: O Adam, ambi'uhum bi asma'ihim. O Adam, informa aos anjos acerca do nome dessas coisas todas. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a eles. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Quando Adam informou aos anjos acerca do nome dessas coisas, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu não disse para vocês que eu conheço as coisas ocultas dos céus e da terra. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. E eu sei aquilo que vocês ocultam, aquilo que vocês expõem e aquilo que vocês ocultam. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter criado Adam, Allah ordenou aos anjos. Allah diz: quando nós dissemos aos anjos: usjudu li Adam, prostrai para Adam, façam sajda para Adam. Fasajadu illa Iblis. Então, os anjos fizeram sajda, os anjos prostraram-se, com exceção do Iblis. Iblis, é a primeira vez que vem aqui. Iblis é uma criatura que Allah fez de fogo. Allah fez os anjos do brilho do fogo e Allah fez o homem de barro. Portanto, Iblis foi, conforme os lamais diz, foi o primeiro a fazer a analogia. Então, ele diz, quando Allah pergunta, portanto, todos fizeram sajda, prostraram-se, com exceção do Iblis, que é o pai dos jinns. Ele era kana min al-jinn. O Coran diz: o Iblis sempre fez parte dos jinns. Fafasaqa an amri rabbi. Portanto, ele transgrediu e desobedeceu às ordens de Allah. Portanto, ele não fez sajda. Aba wastakbar. Ele recusou e foi arrogante e tornou-se dentre os descrentes. Noutro versículo, Allah pergunta: Ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Ó Iblis, por que você não prostrou para aquilo que eu criei com as minhas mãos? Allah moldou Adam com suas próprias mãos. Aqui nós podemos outra vez entender, conforme diz, as mãos de Allah. A nossa percepção vê mão como se fossem nossas, igual às nossas mãos. Allah tem mão? Tem. Mas as mãos de Allah não são como as nossas mãos. As mãos de Allah não têm 5 dedos como as nossas mãos. Não tem unha, não é igual a nossa. Portanto, Allah não existe algo similar. Então, Allah, por vezes, a mão, uns interpretam a mão, não é? Diz, por exemplo, o hadith: Yadullahi ala al-jama'a. A mão de Allah está com o grupo. A mão de Allah, a ajuda de Allah está com o grupo. Então, uns interpretam, outros não interpretam. Deixam assim como está e não aprofundam, porque são questões alegóricas que não estão claras para nós como que é. Por mais que nos fosse explicado, como é que nós poderíamos entender um ser que não existe algo similar? Portanto, Allah diz: por que você não fez sajda para algo que eu criei? Então ele diz: Ana khairu min. Como é que eu posso fazer sajda para Adam enquanto eu sou melhor que ele? Portanto, sendo melhor, é outra palavra, ele tinha que fazer sajda para mim, não eu fazer sajda para ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah expulsou do Jannah. Allah disse:
فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Saia do paraíso. Estão todos no paraíso? Saia do paraíso porque tu és amaldiçoado. Então, que vem depois em vários lugares do Corão, onde ele próprio diz: oh Allah, dê-me, protege-me, dê-me mais chance, não é? Dê-me mais chance, e eu irei desviar todos esses. Allah diz: inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Você não tem controle, não terá controle sobre os meus servos, com exceção daqueles que quiserem te seguir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Os meus servos, você não vai ter controle dos meus servos, senão aqueles que quiserem te seguir. O livre-arbítrio existe. Então, o Shaitan não impõe nada a alguém. Por isso, ninguém pode culpar o Shaitan. Dizer, eu não sou culpado, o culpado é Shaitan, porque ninguém viu Shaitan. Shaitan não falou para ninguém, ele fez essa promessa, simplesmente sussurra. Ele põe aqueles pensamentos na tua mente: faça isso, faça isso, faça isso. E você tem capacidade de meditar o que é correto, o que não é correto, seguir ou não seguir. Então você vai responder pelos teus próprios atos. Aqui, este versículo. Sajda, nós sabemos que sajda é haram. Como é que você pode fazer sajda para uma criatura para além de Allah? Olha, mas explicam-se de várias formas. Quem proibiu fazer sajda para qualquer criatura? É Allah. Mas aqui foi antes da proibição. Este sajda poderia não ser sajda de ibada, igual a sajda que nós fazemos. Por exemplo, no Corão tem outro versículo de Nabi Yusuf, quando Allah menciona Nabi Yusuf, quando os seus irmãos, aquela conspiração toda, né? O Corão diz: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Os irmãos de Yusuf, os pais de Yusuf, prostraram-se diante de Yusuf. A história antes que Nabi Yusuf sonhou: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Eu vi 11 estrelas, o sol e a lua, a fazerem sajda para mim. Então o pai disse: لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Não reveles sonho para os teus irmãos, porque eles vão conspirar contra ti. Este sonho que ele viu a posterior materializou-se. Então, quando eles vieram, quando os pais e os irmãos vieram ao encontro de Nabi Yusuf, então Nabi Yusuf honrou eles e eles fizeram sajda para Nabi Yusuf. Então, esta é a interpretação do meu sonho, daquele sonho que eu tive: 11 estrelas, o sol e a lua, e aqui materializou-se. Portanto, a questão de sajda aqui não é sajda de adoração, é sajda de respeito e de honra, não é? Respeito e de honra, não fazer um sajda com adoração. Este é um aspecto que não é igual a sajda para falar. Segundo aspecto, a mãe disse: não era proibido ainda, não era proibido. Terceiro, Allah está a dizer aqui: faça sajda. Quem diz sim, não, é Allah. Ele está a dizer: faça sajda. Era honra, não é, para Adam, não é? Uma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala fez de barro, que iria seria o pai, né, da humanidade. É uma honra para Adam alayhi salam. Allah disse: façam sajda, ponto final. Samina wa ata'na. Nós vamos fazer porque Allah disse. Quando chega o momento que Allah diz: agora não, nós deixamos fazer porque Allah, o dono, não é? O dono é que está a dizer. Então nós fazemos o que o dono está nos ordenando. Portanto, aqui não se trata de um sajda de ibada como se estivesse a adorar, mas sim sajda de honra, de prestígio que Allah subhanahu wa ta'ala deu a Adam, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Portanto, ele recusou e ele foi arrogante e se tornou dentre os ingratos, dentre os descrentes. Ele era o Iblis era muito prestigiado por Allah subhanahu wa ta'ala, era muito próximo de Allah. Alguns comentadores dizem ele era um dos grandes adoradores, mas
o orgulho lhe subiu a cabeça, tornou-se distante. Allah não depende de nossa ibada. Não é? Uns dizem que não há lugar na terra em que Iblis não havia prostrado. Tão próximo a Allah subhanahu wa ta'ala ele esteve. Mas, tratando de desobediência, de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não depende de quanto ibada você fez. Allah não precisa do teu ibada. Allah é independente. Allah o Samad é independente de tudo que nós podemos pensar, conforme o Hadith Qudsi menciona, que nós todos podemos virar piedosos da forma da pessoa mais piedosa, em todos com o coração de uma só pessoa, ao mais alto nível de adoração. Isso não muda em nada quanto a Allah subhanahu wa ta'ala, quanto ao seu ser, quanto ao seu poder. O ser de Allah não se manifesta de forma positiva, de muita alegria, mudou alguma coisa em Allah, porque as pessoas todas tornaram-se muito piedosas. Assim acontece também quando se todos virassem o coração do mais pecador, transgressores ao limite. Isso não ia mudar nada em Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele não precisa de nós, Ele não precisa não afeta nada no ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estes versículos trazem uma história, não é? Um cheirinho. Em vários outros versículos do Corão, essa história vai sendo detalhada, vai sendo acrescentada algum outro incidente, e por aí em diante, a cada momento nós faremos referência ao que já passou ou acrescentaremos algo que está pela frente para um versículo complementar o outro versículo e estes incidentes se cruzarem, essas passagens se cruzarem, de forma que a sua percepção fique mais clara. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.